Vamos lá. O objetivo aqui é uma análise densa e direta das competências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A gente vai se basear na Constituição Estadual e na Lei Complementar 709 de 1993, e tudo isso vai ser estruturado a partir de uma questão clássica de concurso público. Nossa análise segue uma estrutura bem direta, em 5 sessões. A gente começa com o papel do TCE no controle externo, avança para as competências essenciais, depois disseca a questão item por item e, por fim, revisa os pontos de atenção para fixar o conteúdo. Uma lógica clara para um entendimento preciso. Bem, vamos começar pelo fundamento. É crucial entender isto. O Tribunal de Contas não é um poder autônomo. Ele é, na sua essência, uma instituição de natureza técnica que auxilia o poder legislativo na sua função fiscalizadora sobre a administração pública. E o que exatamente é esse controle externo? É a fiscalização da gestão pública em seu sentido mais amplo, ou seja, contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. É importante destacar que, pelo princípio da simetria, o modelo federal de controle se aplica aos estados, o que garante uma uniformidade nessa estrutura. E atenção, porque esse controle vai muito além de apenas checar a conformidade com a lei. O escopo é mais vasto. Ele abrange a legitimidade, que é a aderência aos princípios da administração, e a economicidade. O ponto central aqui é a busca pela qualidade do gasto público. Não basta gastar o que a lei permite, é preciso verificar se os recursos estão sendo aplicados de forma eficiente. Agora, vamos mergulhar nas funções centrais do tribunal. É aqui que a gente precisa entender as distinções claras entre suas principais atribuições para não cometer erros básicos. E aqui está talvez a distinção mais importante de todas. De um lado, o TCE emite um parecer prévio sobre as contas anuais do governador. Esse parecer tem natureza opinativa, é uma análise técnica. A decisão final, a decisão política, é do Poder Legislativo. Do outro lado, o TCE julga as contas dos demais administradores públicos. Nesse caso, a decisão do tribunal é terminativa na esfera administrativa. É uma diferença capital. Outro ponto essencial. As decisões do TCE que impõem um débito ou uma multa não são sentenças judiciais, mas elas têm eficácia de título executivo. O que isso significa na prática? Significa que a Fazenda Pública pode ir direto ao judiciário executar essa dívida, sem precisar de um novo processo para discutir se a dívida existe ou não. Isso confere uma força imensa às decisões do tribunal. Certo. Com essa base teórica bem estabelecida, a gente pode agora começar a análise metódica dos 3 primeiros itens da questão que está guiando a nossa discussão. O item A afirma que a competência de julgamento do TCE sobre os gestores públicos exclui as fundações mantidas pelo poder público. Essa afirmação está factualmente incorreta. O erro aqui é grosseiro. A Lei Orgânica do TCE-SP, no seu artigo 2º, inciso 3, é explícita. A competência do tribunal inclui, sim, as fundações. O fato do Ministério Público também fiscalizar fundações não afasta de modo algum a competência do Tribunal de Contas sobre aquelas que gerenciam recursos públicos. O segundo item da questão apresenta um rol de legitimados para interpor recurso nos processos que correm no Tribunal de Contas. E esta afirmação está correta. A justificativa é direta. O item simplesmente reproduz com exatidão o que está disposto no artigo 53 da Lei Complementar 709, de 93. Não há o que questionar. Os legitimados são precisamente os que foram listados na afirmativa. O item terceiro afirma que o parecer prévio sobre as contas do governador não abrange as contas dos outros poderes e do Ministério Público. Mais uma vez, uma afirmação incorreta. O erro aqui é conceitual. As contas do governador, para fins de parecer prévio, são as contas globais do Estado. O parágrafo 1º do artigo 23 da Lei Orgânica é categórico ao dizer que essas contas devem abranger a totalidade do exercício, incluindo, sim, todos os poderes. A existência de um controle interno nesses órgãos não afasta o controle externo do TCE. Vamos agora para a segunda metade da nossa análise, para fechar a questão com os 2 últimos itens. O quarto item retoma um ponto que nós já discutimos: a força executiva das decisões do TCE que aplicam um débito ou uma multa. E como nós já vimos, a afirmação está correta. A correção é inquestionável. O item é praticamente uma transcrição literal do que diz o artigo 85 da Lei Complementar 709.
É a positivação legal desse princípio da eficácia de título executivo. O último item trata da responsabilidade do ordenador de despesa em relação aos atos praticados por um subordinado. Essa assertiva também está correta. Este item reflete um princípio geral de responsabilidade na administração pública. Se um subordinado age para além das ordens que recebeu, ele chama para si a responsabilidade. Em regra, a responsabilidade do ordenador de despesa é afastada, mas atenção! Há uma ressalva importante. Se for comprovada sua negligência, seja na fiscalização, a chamada culpa in vigilando, seja na má escolha do subordinado, a culpa in eligendo, aí sim ele poderá ser responsabilizado. Para finalizar, vamos consolidar todo o conhecimento e destacar as armadilhas mais comuns que as bancas de concurso utilizam sobre este tema. A principal pegadinha, que inclusive apareceu no item 3, é essa confusão entre controle interno e externo. A pergunta é: o fato de um órgão ter sua própria controladoria o isenta do controle do TCE? A resposta é um sonoro e definitivo não. O controle interno é um mecanismo de apoio de primeira verificação. Ele jamais substitui ou exclui a competência constitucional do controle externo, que é exercido pelo Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. Os sistemas são complementares. Então, vamos aos pontos cruciais que precisam ficar. O julgamento de contas pelo TCE abrange sim as fundações. O rol de legitimados para recorrer é aquele previsto em lei. O parecer prévio sobre as contas do governador é global, engloba todos os poderes, as decisões condenatórias do tribunal são títulos executivos e a responsabilidade do ordenador é, em regra, afastada se o subordinado exorbitar das ordens. E assim, fechando o ciclo da nossa análise, o gabarito da questão que nos guiou é a alternativa C, que corretamente aponta os itens II, IV e V como corretos. Com isso, concluímos esta análise técnica. Este conteúdo é uma produção exclusiva do canal youtube.com/jusgabarito